Jefferson tá on. Hoje, um episódio especial. Nós vamos falar da batida, da emoção, dos bastidores do Carnaval de Santos, que foi incrível. Eu tenho acompanhado e esse ano foi mais que especial. A gente teve a participação antes, durante e agora a honra de poder entrevistar para falar do pós com o presidente da Liga da Escola de Santos, Fábio Prisigoda. Cara, obrigado por topar estar aqui com a gente. Uma alegria imensa. A gente tem muita coisa para falar, mas já quero de antemão dizer da importância da tua participação aqui. Ah, cara, eu que agradeço, né, pelo convite. Sempre que for para falar sobre o Carnaval de Santos ou da região, a gente vai estar sempre à disposição para bater um papo, porque é o papo que a gente gosta, né. Samba e futebol a gente gosta, então os convites que vão aparecendo a gente vai procurando mediante a agenda aí, participar de todos. Obrigado, irmão. Também aqui com a gente, ele que é presidente da campeã, grande campeã, União Imperial, meu parceiro Pelé. Obrigado aí, mas que deve ter vários eventos, uma série de coisas para fazer do pós, mas agradeço aí por aceitar e estar com a gente falar sobre a emoção de ser campeão do Carnaval de Santos. Eu que agradeço, né, a oportunidade, né, e sempre que a gente pode ter a oportunidade de falar sobre o carnaval, não só, da União Imperial, mas do carnaval em si, né, das escolas de samba, do samba, de todo esse movimento que traz o carnaval, é muito bom, é gratificante e a gente está aí à disposição para responder o que for preciso. Boa, obrigado, presidente. Aqui ao meu lado, ó, meu parceiro, irmão, Marcelão, que esteve comigo durante vários ensaios, durante um evento do carnaval. Muito legal. E aí agora fomos recentemente para acompanhar as campeãs de São Paulo, né? Sim. Enfim, obrigado, Marcelo, por ser essa parceria. Tamo O junto. cara que me ensina ali, vai dando os toques, enfim. Eles ensinam junto, a gente curte, a folia junto, mas principalmente ali, a gente tá junto com a comunidade, rodando todas as comunidades do carnaval, que pra gente é muito bom, né. Boa. Cara, eu vou começar com pergunta serve para os dois. Carnaval acabou recentemente, não tem nem um mês. A pergunta é: já deu tempo de descansar ou já tá 100% focado, embalado, pensando no próximo? Na verdade, eu não parei ainda, né, e na verdade não vou parar, porque eu já estou trabalhando para o próximo, na verdade, né. A gente sempre fica com algumas pendências, do carnaval que passou, né, mas a gente já está com a preocupação do próximo, né. Então a gente já tem que definir enredo, definir quais são as pessoas que vão ficar, que vão sair, né, porque sempre tem algumas mexidas, né, e a gente não pode parar, né. Então é barracão que a gente ainda tem que guardar as coisas, fantasias que a gente tem que recuperar, né, e a gente tem que pensar sempre lá na frente, até fazer a avaliação do que mesmo ganhando, a gente tem que fazer a avaliação do que foi teve erros, a gente tem que corrigir. Então assim, não para nunca. Isso aí, imagino. A liga é a mesma coisa, né, Pezinho? Ah, na verdade, o carnaval ainda não acabou, né. Eu tenho, acompanhado alguns carnavais aí pelo estado. Agora no próximo dia 28, a gente tem um carnaval lá em Guarulhos, onde a gente vai estar presente lá dando um apoio lá para a liga que existe lá também para as escolas. Então ainda não parei também não. E a hora que realmente acabar o 26 já vai emendar o 27. Então foi o que nem o Pelé falou, não para nunca. O carnaval é 365 dias por ano, né, e a gente talvez se ficar uma semana sem falar sobre o assunto, acho que a gente fica doente. Então vamos emendar uma na outra e bora para 27. Guardado dentro das proporções é o pouco que a gente vive na campanha política. Verdade. O sucesso do próximo depende da tua evolução no caminhar Exato, é. para avançar nisso, né. Primeiro eu queria dizer que Carnaval de Santos está avançando demais. A gente fala que o carnaval é metropolitano, porque ali consolida escolas de Guarujá, eh, Cubatão e Guarujá. São Vicente e Santos. É um carnaval que a gente pode dizer que é considerado metropolitano, mas a gente vai falar sobre isso. O recurso, a realização é 100% da prefeitura, com vocês enquanto liga, fazendo acontecer. Então, enquanto alguém que mora na cidade de São Vicente, que acompanha aqui, o Bruno está comigo também, a gente todos estão lá, né, Bruno? Acompanha o que vem acontecendo, só gratidão e parabéns pela dedicação, pela entrega. Tem feito com maestria. Eu acho que a gente tem se tornado referência, não só na Baixada, mas em outros lugares, muito pela dedicação. Eu agradeci na sessão Rafael Leal, que é o secretário, o prefeito Rogério e a Liga, presidente, está de parabéns. Estão começando dizendo o quanto isso é importante para todos nós. Afinal de contas, nós já falamos aqui, e o Pelé estava puxando esse assunto, o carnaval não é apenas sobre folia,
sobre entretenimento, é geração de emprego, de renda, é turismo, é comida no prato do trabalhador que trabalha antes, durante e depois. Então tudo isso tem uma organização, é bonito, é mágico, é sublime, mas tem todo um trabalho dos bastidores que a maioria das pessoas não vê, mas é tão relevante quanto o dia, né. Então, eu acho que me dá parabéns para você por conta do que você fez enquanto liga. Parabéns mais uma vez para o Pelé, que levou para a avenida uma escola que estava extremamente empenhada em vencer, tanto do ponto de vista da evolução, do ponto de vista da harmonia, enfim, eu acompanhei, a gente vai mostrar imagens aí, nós tivemos desfilei ano passado, foi esse ano fui por várias vezes nos ensaios, então parabéns para os 2 pelo que vocês fizeram, mas só dar focar aqui no trabalho da liga que tem muito a ver com os bastidores e a organização geral, né. Na gestão do Fábio, né, Fábio, a gente vê, assim, de fora, o quanto que teve de evolução no Carnaval de Santos, de lá para cá, né, não assim, uma evolução muito grande, a gente vê o Carnaval cada vez mais crescendo, e a gente sabe que tem muito suor ali, tem muita dedicação sua e de toda a sua equipe para construir e entregar principalmente esse resultado, né. Primeiramente, agradecer as palavras, né, de vocês, mas tem algumas coisas que a gente precisa pontuar, né. Ninguém faz nada sozinho. Talvez dentro da engrenagem toda da liga, né, do Carnaval de Santos, eu procuro apenas não atrapalhar, né, os companheiros que estão ali para fazer alguma função, né. A gente logicamente podia ser melhor, claro que podia ser melhor. Temos defeitos, claros que temos, não existe ninguém com perfeição, né. Mas dentro das nossas condições, a gente tem uma equipe que não é muito grande, mas que todo mundo tem o amor pelo carnaval, né. Claro que todo mundo tem a sua bandeira, tem o seu pavilhão, mas o que as pessoas precisam entender, que a decisão de quem ganha ou de quem perde tem que ficar para a pista. Isso aí. E desde o primeiro dia que eu assumi a liga, é esse sentido que eu sempre tento passar para as pessoas, né. Eu posso dizer que eu já desfilei praticamente em quase todas as escolas, né, exceto uma ou 2. Eu tenho amigos em praticamente todas as escolas de samba, então não tenho por que não ser justo e decente e honesto com as pessoas, porque até é uma obrigação nossa, né. Então, a gente escuta algumas coisas, né, "Ai, esse ano vai para fulano. Ah, esse ano vai para ciclano". Pô, mas vocês têm que decidir para quem é que vai, porque a gente não está sabendo, né. E é óbvio que o vencer é quem erra menos, né. A gente viu uma disputa esse ano, como a gente viu os outros anos, né, X9, Morro União, que são as 3 potências hoje do Carnaval de Santos, né, numa disputa ponto a ponto, detalhezinho por detalhezinho. Quem errou menos foi campeão. Até a União Imperial teve seus erros, mas ela errou menos, Sim. né. Ela foi mais competente nos seus erros, conseguiu minimizar todas as suas dificuldades e se sagrou campeão. E é bom também salientar de que, primeiro parabenizar todas as 15 agremiações, né, porque só do fato das escolas já irem para Drauzio da Cruz, elas se apresentarem, todas elas com carnaval de alto nível, tanto no especial como com acesso, todas elas podem ser consideradas campeãs, né, porque a gente que está fazendo o carnaval, o Pelé está aqui junto com a gente, vai poder falar sobre, como que funcionou o carnaval da União Imperial. Vocês talvez não imaginem a dificuldade de cada escola a fazer um carnaval. Umas fazem um carnaval maior e outras menor, mas a dificuldade é a mesma. Talvez quem faz um carnaval maior tenha uma dificuldade muito maior do que a que faz um carnaval menor, né. O que precisa fazer o Carnaval de Santos é o que as escolas estão entendendo hoje. Existe um regulamento, é trabalhar em cima do regulamento, né. Não adianta vir com carros gigantescos, com mau acabamento. O tamanho de um carro não ganha carnaval. O tamanho de quantidade de pessoas, não adianta você colocar 3.000 pessoas que você não ganha carnaval, o limite é 700, 800. Então, as escolas estão aprendendo a jogar junto com o regulamento, e isso faz com que tudo aconteça de uma maneira, tão legal, que o crescimento do carnaval é nítido, né. Em vez de colocar 3.000 pessoas, eu coloco 1.500, só que com uma qualidade melhor. Isso aí, cara, e a evolução do carnaval se deve mais ao empenho das comunidades, das diretorias das escolas do que a própria liga, porque a gente está ali apenas para tentar organizar e Mas ser uma coisa honesta, que é isso que a gente quer. Logicamente dando uma estrutura, principalmente no dia do desfile, e que a semana que antecede o desfile, que é a montagem das alegorias, tal. Então a gente tenta e vem buscando muito, junto com o poder público, dar uma melhor condição para as escolas, porque hoje as condições ainda não são ideais.
Falar que é ruim, não, não é ruim, mas poderia ser melhor. E a cada ano a gente vem avançando, né. Então, assim, acho que essa é a nossa parte. Mas o crescimento realmente se deve à gestão de algumas escolas, o comprometimento das suas comunidades, né, que realmente o amor para o carnaval e pelos seus pavilhões hoje fazem a diferença para o Carnaval de Santos voltar a ser grande. Legal. É, você falou sobre respeitar o regulamento. O jurado que está ali, ele é técnico e ele vê o regulamento. Quem Exato. segue o regulamento tende a ser melhor, né, não é a quantidade. Às vezes é fazer o feijão com arroz, mas bem feito, né. Às vezes aquele estrogonofe cheio de coisas vai fazer peca pelo excesso. Às vezes o público em geral que gosta só do carnaval, mas não sabe como que ele funciona: "Ah, mas eu gostei mais da escola A, B ou C". Puta, mas ela ficou em último. Porque na verdade ela tá olhando a beleza, não tem um quesito beleza, não tem um quesito tamanho maior de carro, não tem um quesito quem levou mais gente. Existe um quesito técnico, quem tem o melhor acabamento, quem consegue, mostrar para os jurados, né, o entendimento de uma alegoria, de uma fantasia, de um samba-enredo, né. O carnaval é um cara crachá. Existe uma pasta que as escolas entregam para os jurados e eles vão olhando lá se está tudo de acordo, porque a escola propõe um enredo, a escola propõe colocar as coisas na avenida, e o jurado tá lá dando canetada. "Ó, tem? Beleza, não tem? Tomou canetada, perdeu ponto", né. Logicamente tem algumas coisas que são opiniões individuais do julgador, né, mas tudo tem que ter um consenso, tudo é dentro de uma regra, ele não pode colocar uma coisa que não existe no regulamento, né, porque senão ele está prejudicando e aí a gente vê uma má intenção, né, que é o que não tem acontecido, né, a gente briga muito e participa de alguns treinamentos desses jurados, e sempre falei para eles, para os jurados, né, de que a gente tem que ser o mais honesto possível, porque o carnaval move com paixão, Isso né, carnaval, futebol é paixão. A gente está mexendo com comunidades que aqui a escola, o pavilhão é a vida dos cara, né. Dedicação no todo, né. É a vida dos caras e financeiramente é uma tragédia anunciada, porque é uma conta que não fecha, para quem ficou em primeiro, para quem ficou em segundo, para quem ficou em último, né, para quem caiu, para quem subiu, porque financeiramente a conta não vai fechar nunca, né, porque as condições que as escolas fazem hoje financeiras são desleais. Essa é a grande verdade. A gente busca, né, um tem mais correria que o outro, então acaba buscando um recurso. Mas pode ter certeza, né, vamos deixar o Pelé falar também um pouco, pode ter certeza que a União, que é campeão do carnaval, também tem problemas hoje financeiros, porque a conta não fechou. Daí vai trabalhando durante o ano para poder equacionar a conta. Mas não é porque foi campeão que é uma maravilha. Foi campeão, mas Não o fecha. problema e a conta não vai fechar nunca. Sim. Eu tive a honra de, junto com o Marcelo, depois do resultado, comemorar, né, ir lá abraçar o presidente da Unidos da Zona Noroeste, né, que era para estar aqui, não pôde por conta de um problema, mas manda um abraço, deixa aqui os nossos parabéns, Acho que inclusive a pelo filha pelo que vocês a apresentaram. neta do João tá nascendo hoje, Então, é legal. no São Não, Lucas. parabéns, Deus abençoe, parabéns pela neta e parabéns pelo carnaval e pela vitória. E aqui, né, o grande, grupo especial, o Pelé, da União, eu desfilei no ano passado, como eu falei, estivemos por várias vezes no ensaio, no último ensaio inclusive com o Guilherme e o Marcelo, eu falei: "Cara, a galera tá com sede". Foi, aí falou: "Olha, o título Dei um abraço da Ivana e falei: "Vocês estão". vai vir Aí daqui". não consegui abraçar o Pelé que estava no último ensaio, estava no vucu-vucu, né, e enfim, se consagrou, porque apresentou um trabalho de excelência e tem um título merecido aqui, Pelé. Eu acho que mais do que, uma consequência de um trabalho durante todo o ano, é um empenho de uma comunidade que trabalha. Como o presidente falou aqui, o Fábio, ninguém faz nada sozinho, né. Tem os diretores, tem a presidência e tem uma comunidade que se empenha ali, o Marapé, o entorno, faz a coisa acontecer, né. É só antes do Pelé, o presidente Pelé falar, acho que uma coisa que chama muita atenção na União Imperial é a organização, cara. Existe uma organização, porque, por mais que o carnaval seja uma festa, uma folia, quem não se organiza, quem não coloca realmente um projeto e segue à risca aquele projeto, dificilmente vai ter êxito, né. E a gente olhando praticamente entre aspas de fora, a gente olha que tem problemas, lógico que tem problemas, mas a organização, da União Imperial, para mim, acho que é o que A cereja do bolo. exatamente, que é o que possibilita ela estar sempre brigando pelo título do carnaval. Isso aí consagrou, mas consagrou um ano, né. Esse ano, parabéns aí pela vitória. Ano passado foi quase, eu estava lá chorando de emoção e esse ano veio, então mais uma vez parabéns. E como eu estava falando, ninguém faz nada sozinho, é uma diretoria, uma presidência e toda uma comunidade que luta, que trabalha o ano inteiro e aí que o resultado veio e merecido, né, presidente? Então, na verdade, assim, todo esse trabalho que a gente faz,
desde 2018, esse grupo que está no comando da União Imperial, a gente vem trabalhando desde 2018, que a gente pegou a escola com várias muito ruim, com várias situações, de patrimônio financeiro, de autoestima do torcedor, né, a gente que mora, que é do bairro ali, não via ninguém nem vestir a camisa da escola, porque, né, muita coisa ruim, o patrimônio deteriorado, a escola 2 anos 7º lugar, então aquilo tudo e a gente foi conquistando. E nos 2 primeiros anos que a gente assumiu, que começou a organizar a escola com grupo e tal, a gente acabou sendo campeão 2018 e 2019. E dali para cá, a gente a colocação menor que a gente teve foi um 3º lugar, foram 4 segundos lugares e 3 títulos, né. Então tudo isso é o que o Fábio falou, reflete um trabalho, não é um trabalho meu, é um trabalho de toda a diretoria. Talvez se eu tenha o maior, vamos dizer assim, o maior mérito meu é saber eu conseguir agregar esse pessoal todo e colocar esse pessoal todo para trabalhar no sentido de cada um faz o seu, né. A União Imperial, graças a Deus, a gente consegue, e isso aí eu aprendi na minha vida profissional, que tudo tem que ter dono, né. Então lá na União Imperial, qualquer coisa que você pedir lá, eu vou te dar um nome de uma pessoa, que você vai falar com essa pessoa para ver isso, para ver aquilo, seja o que for. Então isso, eu acho que é o grande lance da parada, é a organização presente. Então, e a questão de esse ano, por exemplo, a escola tá mais aguerrida, no meu ver, esses 4 anos, eu acho que esse foi o grande lance. A escola nunca deixou de, né, reclamou, a gente reclamou, perdeu os carnavais, esses 4 carnavais que a gente perdeu, reclamava, mas depois a gente cai em si, vê onde a gente errou, algumas coisas a gente sabe, né, a gente questiona, mas a gente tem que ver é a mesma coisa como ganhou agora, né, ganhou, tá tudo certo, não, a gente já discutiu lá na escola com várias coisas que a gente errou, né, que poderia ter custado o carnaval, Se porque, ignorar o carnaval foi pau a pau, né, como o ano passado a gente perdeu também por detalhezinho que a gente podia ter ganho. E eu tenho certeza que os nossos adversários também pensam a mesma coisa. E uma coisa legal que a gente tem ao longo desses anos, é assim, quando eu assumi a escola, uma coisa que eu falava para as pessoas, para os meus diretores lá, que a gente tinha que se mirar na X9. Por quê? Porque na questão de desfile, né, pô, os caras são bons pra caramba, e são mesmo, né, a gente tem que reconhecer. É que o Fábio falou, né, eles nasceram assim, entendeu, e o X9 a cada 10 santistas, 6 torcem pra X9, né, é o Corinthians do negócio. Então Chão difícil de pegar, né. Isso é difícil. então a gente tinha que mirar, né, no exemplo deles. E aí a gente ganhou e tal. Quando a gente perdeu o terceiro, que nós íamos ser tri, e o Morro ganhou, o Márcio Pérez, que é diretor lá do Morro, falou para mim assim: "Pelé, eu fiquei o ano todo mirando em vocês", entendeu? Vê como é o negócio, né. Então essa disputa entre nós tem essa parada, né. Tenho certeza que o ano que vem eles vão vir com tudo para cima da gente e a gente vai ter que e é que eu falo falei então ontem numa reunião: "Gente, a gente vai fazer até a festa do título, aniversário da escola, 50 anos, vai ser lançado um livro da escola agora, mas esse título, a taça tá lá na sala de troféus, tá na história, só que já tá 0-0 de novo. Eu não tenho mais 10 de mestre sala porta-bandeira, 10 de comissão, zerou para todo mundo, vou ter que começar agora. Vereador não tem passado, É. é outro Então agora eu tenho que saber que eu tenho que começar tudo de novo, né. Então essa é o grande lance. Lógico, tem gente que não cai em si, né, acha que ganhou, então a gente tem que baixar a bola. E assim, aí tem o outro lado, né, que é a grande questão do carnaval de carnaval, a gente fala de Santos porque é o que a gente vive, mas a gente conhece outros carnavais, sabe que também tem os seus problemas. É a questão de estrutura, que a gente tem que batalhar pra caramba para poder mandar uma escola ter um barracão o ano todo, é muito difícil, né. Já tem os custos, mensais, aí tu tem que pagar um aluguel de barracão, é muito difícil. Aí tu tem que, conseguir fazer com que segurar os teus profissionais, né. Por exemplo, um carnavalesco, geralmente o carnavalesco ele vive daquilo. É difícil um carnavalesco que trabalha, né, porque o cara tem o ano inteiro, é o ano inteiro daquilo, né. Então tu tem que dar condições para o cara, né. Então a gente tem que criar condições de poder ajudar o e não perder o profissional.
Então, assim, é muito difícil. Então, o que a gente às vezes tem a oportunidade, que nem tem aqui, vocês estão dando pra gente, é de fazer entender às pessoas que isso é uma indústria, né, eu faço todo ano o levantamento dos empregos diretos e indiretos que a União proporciona durante o começo dos ensaios até o dia do desfile, dá mais ou menos 450 a 500 empregos Indireta, né. diretos e indiretos, Só a União. só a União Imperial. O carnaval em geral, a gente tem os números do ano passado, desse ano a gente não tem os números ainda, é a geração de 25 a 30 mil empregos diretos e indiretos. Você tá maluco. O carnaval de Santos, certo? Imagine se a gente, né, você já como vereador, né, para a gente continuar a lutar para a volta do carnaval em São Vicente, Isso aí. a gente tentar lutar para a volta na Praia Grande, para a volta no Guarujá. Olha quanto a geração de emprego vai ter para nossa região, quantos valores, né, financeiros voltarão de recurso para a economia da região, né, que existe né, o mundo, o Brasil inteiro tem, o mundo atravessa uma fase ruim de geração de emprego. Sim. Olha, uma geração de emprego que a gente tem oportunidade. E aí, através da cultura, cara. A cultura não é só cultura. O carnaval é cultura, é diversão, entretenimento, é geração de emprego, é renda para as pessoas, né? E normalmente para as pessoas de uma classe Isso aí. inferiorizada. Né? Então, olha a importância do carnaval. Não é só fazer uma festa como a gente escuta lá, pô, o União Imperial ganhou, levantou o troféu. Cara, isso aí é o menor que tem dentro do É carnaval. consequência, né. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma cadeia muito grande para ser ampliada, né, e só que a gente infelizmente não tem um apoio político da forma que a gente deveria de ter, né. Tem um projeto que ainda é embrionário, né, mas tenho ido a Brasília, devo ir semana que vem novamente, Legal. ainda não abri Ah, não abri muitas vou coisas estar lá ainda, nesse dia 10, se quiser a mas gente tô batalhando por um carnaval, não talvez no momento regional, mas um carnaval que a gente tenha em todas as cidades da nossa região, Sim. porque é muito importante para o crescimento do carnaval de Santos, o fortalecimento pela do região. carnaval regional. Isso aí. Então acho que a importância e voltar sempre bater na importância econômica, né. A cultural tem gente que gosta, gente que não gosta, mas a econômica não tem como, Pega todo mundo. exatamente. Então assim, acho que a importância e também assim, não é só a geração de emprego no carnaval. A gente numa época atrás teve cursos de costureira, de Capacitação. soldador, né, que o cara de repente o cara vira o soldador da sua escola, mas durante o ano ele vai fazer uma janela, vai fazer um portão, vai ter uma profissão, né. Então tudo isso, cara, e a gente tá muito para trás, né, a gente É fala isso do aí. crescimento do Carnaval de Santos, tal. Não, dentro da pista realmente, na festa em si, ele é muito legal, muito da hora, mas a gente precisa ver ao torno dele, Legal. né, a gente ainda deixa um pouco a desejar. E às vezes é o seguinte, né, quando a gente fala de recurso para o carnaval, as pessoas às vezes, colocam que a gente parece que a gente está disputando com a saúde, com a educação, não, Não. a cultura é parceira da saúde e da educação. Se você está lá numa escola de samba, né, dançando, cantando, tocando algum instrumento, fazendo alguma coisa, você está ali, se educando e está com saúde, E é isso. né. Então, assim, a gente não tira o dinheiro da saúde, não tira o dinheiro da educação para a cultura. Cada um tem o seu. É isso aí. O que a gente precisa é aproveitar mais isso, ter mais oportunidades e as escolas, por exemplo, tanto a liga as escolas, a gente tem a contrapartida, né. A gente participa de projetos sociais, a gente Devolve pra elabora, cidade, né. participa, elabora projetos sociais. Então isso, eh, tem que ser tudo, as pessoas têm que conhecer isso daí, a gente tem que ter a oportunidade de pelo menos mostrar isso, né. Falávamos nos bastidores, presidente, antes de chegar, eu e o Fábio, eu e o Marcelo, que, eh, ainda, por mais que o carnaval seja, nacional, seja do Brasil, nós ainda temos muito preconceito. E aí o Fábio coloca muito bem, quando a gente vai na questão do sustento, do prato de comida, do emprego, aí você quebra todo mundo, porque realmente, de repente, do ponto de vista religioso, do ponto de vista cultural, tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. Mas é unânime que o quanto a quantidade de pessoas que de forma direta e indireta sobrevivem por conta do carnaval, seja antes, durante ou depois. O carnaval acabou, tem gente que continua trabalhando para o próximo, e trabalhando não digo de pensar apenas, trabalhando de acordar, cumprir, bater ponto para produzir, para fazer a coisa acontecer. Então tem um papel extremamente importante na Baixada Santista e tem várias questões, mas a vontade política eu acho que é o principal fator que faz com que a gente não cresça mais.
né, existe várias formas de ajudar, existe ajudando a captar fora, ajudando a captar recurso dentro. Eu aqui, enquanto São Vicente, sei a importância, desfilei, a última escola que eu desfilei foi na Unidos do Beira-Mar, a Pindá cantando, acho que foi 2004, o enredo falava sobre o Japão, enfim, e sempre gostei do carnaval. Em casa tem uma divisão, postei inclusive, se puder colocar aí o carrossel do meu post, para que eles possam ver aqui. Em casa, a minha mãe nunca gostou de carnaval, não é nem gostar, ela olhava e falava: "Vixe, não gosto, É. não gosto de carnaval". E meu pai é apaixonado. Meu pai toca 2 instrumentos na bateria, então eu e minha irmã crescemos no meio disso. Escolhe entre lá e cá, e tinha liberdade. Minha mãe odeia, meu pai ama, fica livre. Para azar da minha mãe, eu e minha irmã acompanhávamos meu pai. Olha lá, eu postei aí: "Carnaval não é unânime, e não precisa ser. Tem quem ame, tem quem critique, tem quem rejeite por fé, e eu respeito todas as posições". Coloquei isso porque eu apanhei bastante, porque eu fui nos ensaios e postava, fui no desfile e postava. Eu desfilei na Imperatriz, que é daqui de São Vicente, inclusive parabéns pela evolução e pelo carnaval, e desfilei na Unidos. Mas ia no ensaio da União, fui na Zona Noroeste, enfim, sou fã, então toda vez eu postava, então toda vez eu recebia crítica nas minhas redes sociais. Depois que passou, preparei esse post. Ó, no passado meu pai amava carnaval, tocava instrumentos na bateria, desfilava em escola de samba. Quando eu era criança, eu, ele e minha irmã íamos para a avenida, aquilo marcou minha infância. Minha mãe nunca gostou, e com o tempo, por conta da religião, meu pai também deixou de curtir. Hoje minha família não acompanha mais, realmente, meu pai hoje em dia vai para a igreja, minha mãe também, e eles não acompanham mais. Eu respeito, mas eu continuo gostando. Pode passar, por favor. Porque para mim o carnaval também é memória afetiva, é a lembrança do meu pai na bateria, é a infância, é a identidade, e eu não falo só como espectador. Olha lá, aí eu tô na Imperatriz, É, se desfilando esse ano. se a pessoa só vê o carnaval Pode passar. como folia, Sim. ela vai Olha lá, criança, o futuro, intérprete, Jorge, parceiro. Jorginho, um menino bom. Você ainda liga lá o projeto da Escola Mini. Tem escola E aí tem desfilei na Escola de Santos. Volta lá, por favor. Desfilei no Carnaval de Santos, vivi o Carnaval do Rio, porque eu passando eu fui para o Rio de Janeiro, tem mais imagens depois a gente vê. Fui em ensaios, acompanhei bastidores e agora fui em São Paulo junto com o Marcelo nas campeãs. Vi a preparação de perto. O que eu presenciei foi trabalho duro, disciplina, organização e milhares de pessoas dependendo daquela estrutura para gerar renda, que é o que a gente estava falando aqui agora. Pode passar para finalizar, acho que. Carnaval não é só festa, é economia girando, é renda na mesa de muitas famílias, é alegria, é cultura, é pertencimento, é ancestralidade. Para nós, povo preto, também é resistência. Tem isso também, né? A fé de alguém não diminui a cultura do outro. E a cultura de um povo não anula a fé de ninguém. É isso. Cada um na sua. A gente tem outras questões além da fé e além das questões pessoais. Tem uma questão coletiva, que a Baixada Santista, você falou aqui de 4.000 pessoas, direta e indireta. Eu não sei se o presidente tem, a gente tem uma noção das 15 escolas, o quanto de. Eu falei, o carnaval em si de 25 a 30 verdade, mil. perdão. O que eu acho que eu não falei é que financeiramente é injetado na economia de 12 a 15 milhões de reais, onde você tem um investimento, não é um gasto, é um investimento Investimento. de 6 milhões e meio. Isso. Né? Então volta mais do que o dobro. Volta para a saúde, volta para a educação Exatamente. e volta para a Os cidade. impostos são todos gerados na região. Exato, é uma conta que o carnaval traz, de investimento ali, você investe, ele gera renda para toda a comunidade, da comunidade das escolas de samba, e a gente paga esse investimento da saúde, da educação em todas as áreas, pelo que o carnaval gera, né. E aí a gente falando, e esse texto do Jefferson foi bem marcante, eu até compartilhei lá esse post, porque realmente, o que a gente vê no carnaval às vezes é um olhar preconceituoso, porque é uma cultura preta e tem resistência, e a gente sabe disso, né, enquanto âmbito cultural. Mas e como toda cultura preta, a gente sabe que existe uma resistência, existe um preconceito, só que é um trabalho árduo, muito forte, e é um investimento que às vezes, por falta de, às vezes, até fomento e divulgar isso, a pessoa não vê. Cara, tá investindo ali no carnaval, mas tá trazendo muito mais, pagando a conta na cultura, na educação, na saúde e muito mais no que volta de imposto fomentado na economia do carnaval. nessa questão do preconceito, você vê, a gente né, tem muitos casos de preconceito hoje, né, vários, mas você vê numa escola de samba, né, você aprende a conviver com, né, então a pessoa dificilmente vai ter preconceito dentro de uma escola de samba, senão vai ser excluída.
movimento, né, então é um lugar que mais já movimento existem, mais você, né, seja no racismo, seja de As pessoas podem ser porque elas querem e que elas Na verdade, a escola de samba é o lugar mais democrático do mundo, né, você tá ali numa ala desfilando, aí você é um gari, aí você tem um médico, você tem engenheiro, você tem uma professora, isso aí, você tem um advogado, só que ali todos eles são iguais, iguais, é né, isso. então assim, é o lugar mais democrático que existe. Se acertar, todo mundo acerta, se falhar, todo mundo Agora a gente brinca às vezes também e fala assim: "Ó, ali é o único lugar que teu diploma não vale nada". Quantas vezes eu com o Marcelo, rodeios, ensaios, ia lá na União, acho que uma vez só que a gente foi lá pra falar. Foi. Quantas entrei quietinho, saí calado, do nada encontrei o presidente, troquei, porque ele não tem essa, é só curtir o momento, encontrar a comunidade, é isso que faz a coisa acontecer. Falando de investimento ainda, a prefeitura do Rio de Janeiro, se eu não me engano, divulgou, foram 100 milhões investidos pela prefeitura e mais de 5 bi E que retornou para o município do Rio de Janeiro. É muita coisa, não só para o município do Rio, porque o entorno acontece. Eu saí, vivi e fui para o Rio, né? Tive a experiência através de um amigo que falou: Jeff, eu tenho um camarote aqui. Eu falei: opa, não vou deixar passar. A hotelaria fica cheio, o restaurante bombando, porque é um ciclo que gira, né? E que faz a coisa acontecer. na verdade, o Rio de Janeiro é uma coisa fora da caixinha, né. Na verdade, realmente é um carnaval para o turista. Santos ainda, não tem um turismo muito forte no carnaval, né. Quem realmente participa do nosso carnaval são as nossas comunidades aqui da região, né, de todas as cidades. Infelizmente, o poder público ainda não entendeu que pode ser usado o nosso carnaval como um elo de ligação para o turismo. A nossa praia é o turismo forte da região, Sim. né. Se você olhar na cidade, a Secretaria de Turismo não coloca uma faixa para dizer o sambódromo é à direita ou à esquerda. Puxa aí no site aí da Secretaria de Turismo para ver se falou alguma coisa do nosso carnaval, né, das datas, dos horários, dos dias, quem desfila, sobre as nossas escolas. Por quê? Porque o nosso atrativo é a praia, né, a gente ainda não tem, eles não olham a gente como esse tipo de atrativo, né, e isso que a gente precisa, tentar mudar, a gente sabe que não é fácil. Você falou da questão política, né, infelizmente, os políticos olham, nós população e comunidades unidas, né, porque todo mundo tem a sua comunidade unida dentro da sua escola, eles te olham apenas como número, como voto, né, porque, assim, a nossa dificuldade é, como que a gente senta com 5 deputados, com 10 vereadores e pedir uma ajuda para alguém. Porque o cara fala assim: "Pô, o vereador A já te ajudou, então é com ele". Cara, eles não podem entender a gente como número e como votos. A gente precisa de todos eles. Se Coletivo. a gente tem 5 deputados federais na região, a gente precisa da ajuda dos 5. Se a gente tem 10 deputados estaduais na região, a gente precisa da ajuda dos 10. Se a gente tem 21 vereadores, independe se é partido da sigla A, B, C ou D, ou se é oposição ou se é situação, a nossa cultura, nós estamos falando de uma coisa maior do que apenas um número e um voto, né. Então a gente precisa realmente de todos eles para poder ter o crescimento da nossa festa. E nas nossas cidades vizinhas também não é muito diferente. Não adianta o Jefferson aqui em São Vicente levantar uma bandeira. A gente tem que primeiro trabalhar em cima da mentalidade dos vereadores, né, porque todos eles têm que fazer parte do processo, né. O bem maior do nosso carnaval são nossos pavilhões, né. Então os nossos políticos, principalmente da região, têm que entender que o pavilhão é acima de tudo e que cada um precisa contribuir para o crescimento e para a continuação da nossa festa. Legal, né? É, é, é muito engraçado isso. Você falou, se eu levantar a bandeira sozinho aqui, o vereador lá da Praia Grande levantar a bandeira sozinho, talvez seja uma fala Nulo. vazia, porque o carnaval precisa, quanto mais gente empenhado nessa pauta, melhor. Dando um exemplo, aqui em São Vicente nós temos, presidente, provavelmente você sabe, porque o carnaval e as juninas são bem conectadas, né? São Vicente é o celeiro. As principais quadrilhas fora do estado de São Paulo, as melhores, ou fora do Nordeste, estão aqui. A gente tem uma resistência ainda política para fazer a coisa acontecer. Aí tem político olha assim, pô, mas o Jefferson é o vereador que abraça as juninas. Que eu faço aqui, presidente, para não ter problema? Eu vou em todas, festa de lançamento de tema, eu vou em todos. Vai ter concurso, eu vou. Para não ter o problema. Agora, eu já desfilei alguma? Nenhuma. Eu tenho vontade. Depois eu fui noivo, inclusive, no passado. Depois que eu venci a eleição, eu não desfilei nenhuma para poder ter essa tranquilidade, para não perder a legitimidade partidária. Imparcialidade, né. Esse ano foi uma discussão, o Marcelo é meu parceiro, falei: "Cara, Marcelo, como é que os presidentes olham a minha participação?". Tudo bem que eu fico quietinho ali. Quando eu tô na escola de samba, a maioria das vezes é tipo assim: "Aqui é o Jefferson, gosta de carnaval, não é o vereador". Se for uma questão, beleza, está à disposição. Mas eu, no ano passado, desfilei na União.
fui nos ensaios, a que eu mais fui de ensaio foi na União. Tem gente da minha família que é da X9. Desfilei na Imperatriz, desfilei na Unidos, fui comemorar com o pessoal da Unidos da Zona Noroeste. Então, eu fiz essa pergunta para o presidente antes, né, eu falei: "Como é que a galera enxerga?". Para mim, é um movimento maior, que é se eu pudesse, e espero em Deus um dia poder ter força para poder fazer de forma coletiva para ajudar todo mundo, mas, eu acho que é muito mais uma construção e participação nesse momento, do que talvez, fazer por uma só, porque no final de contas, o carnaval tem uma escola que geralmente que te apaixona, que faz o olho brilhar, mas o movimento é muito maior, É o né. coletivo da Coletivo. comunidade ali, né. Exato. E aí quando o Fábio veio e respondeu ali no bastidor pra gente: "Cara, eu sou harmonia, teve ano que eu desfilei em 8 estou", e é isso, o carnaval é isso, eu acho que a gente, tem que lutar numa bandeira só, né, unir um pavilhão só que seja o carnaval, mano. É isso, pavilhão do samba, do da que é a nossa comunidade, que é a nossa ancestralidade, Mas na né. verdade, né, é assim, no caso do político ou de outro ou artista ou quem quer que seja, muito depende da como ele se posiciona, né, Sim. entendeu? Você ir em todas e sair em algumas, isso não tem problema nenhum. Aliás, nada tem problema, você é livre para fazer o que quiser. Agora você gera no torcedor alguma, né, entendeu? Sim, Se vo depende Aí depende da sua postura. da sua postura, entendeu? Porque, poxa, você, né, é uma referência. Às vezes a própria escola, às vezes isso dá uma complicação até para a liga, né? Porque ali o presidente da liga, alguém vai chegar no presidente da liga, pô, aquele cara ali, pô, tem maior representatividade na cidade, será que ele não está influenciando? Porque, né, ou o cara quer ganhar, que o time dele ganha, que a escola dele ganha. Então tudo isso, mas é a parte do torcedor. A gente como dirigente, a gente tem que saber, né, lidar com todo mundo e com isso, né, mas sim. não pode deixar de dizer que o carnaval é paixão, né, como o futebol é, entendeu? Então, às vezes, assim, às vezes o político frequenta uma escola e tal, e ele se identifica com a escola, de repente, dependendo da postura dele, O outro lado tem o reação. outro lado tem razão, isso daí é normal, mas Exatamente. Eu até mesmo esse ano, eu tive uma amiga que trabalha, a Cissa, o pai dela é de lá, e ela falou: "E aí, como é que vai ser?". Eu falei: "Pô, Cissa, se eu pudesse eu desfilava em todas, mas como é que fica?". Eu falei: "Então sabe uma coisa, eu não vou desfilar em nenhuma, eu vou ensaiar de Duas todas, personalidades e não vou desfilar em nenhuma". que a gente vê, e são posturas diferentes. Kaká, a gente não enxerga o Kaká fora da X9, é sorteiro. Aí nós tá bravo, 2 políticos, Renato tá bravo, Renato desfilou no Morro e na União ali, entendeu? Parceira também. E é tudo Aí tem o Chita, é o convívio. Chita mas só aí tem o Lincoln também, né, é morro, é. que é essa identidade de raiz, né. Agora também é muito importante, todas essas pessoas que vocês falaram, Aldrin você também. todas essas pessoas participarem. Isso aí. Isso, né, pra gente que estamos aqui do outro lado do carnaval, pra gente isso é muito importante, né, que as pessoas participem, seja de que escola for, mas participem do carnaval, porque cada vez mais são pessoas que estão ali, são influentes e entendem o nosso problema. E a gente Eu acho pode que é trazer esse povo realmente eu já falou, entendeu que num pró só. A gente falar do samba, falar do carnaval ali, e a importância do fomento que tudo isso que a gente tá falando, né. porque a disputa, sempre vai ter, né, lógico, Natural. tem que ter, né, mas ela passa, né, eu costumo falar assim, a gente chega lá na apuração, aí vê as notas, aí fica bravo, xinga, e eu mesmo, todo mundo xinga, vai pra quadra, é aquela xingamento, os caras roubaram nós, não sei o quê, aí passa 2, 3 dias, aí vem as notas. Pô, tá vendo, aí aqui, olha ali, ó, Realmente aqui começa, Tem que ajustar isso, tem que ajustar aquilo e é assim. não tem como, é muito dema às vezes tem algumas coisas absurdas, mas quase sempre tu vai cair em si, assim: "Olha, tá vendo isso aqui?". Aí vai da inteligência de todo, né, de cada um dizer assim: "Ah, bom, vamos trabalhar em cima disso aqui pra gente não errar o ano que vem", entendeu? E no final todas têm uma dor comum, uma dificuldade comum, de trabalhar ali o ano que acabou um carnaval.
conseguiu tocar o carnaval na rua de Só a comunidade porque assim, porque assim, olha, beleza, pô, a União foi campeã, mas o Pelé sabe a dificuldade que ele tá lá pra pagar a conta ainda do outro carnaval e colocar mais um carnaval na rua, Exatamente. entendeu? Por falta justamente de investimento, de buscar de apoio de todas essas pessoas que a gente tá falando, né? E do poder público em si como geral, para ver. Então, a pauta metropolitana, né? Que a gente tem que realmente cutucar ali para fomentar para coisa E acontecer, né? uma coisa que aconteceu, principalmente no Carnaval de Santos, né, o Carnaval de Santos ficou 5 anos parado, Uhum. né. Então, nós perdemos muitos adeptos, né. Eu mesmo tenho 2 filhas que tá nem aí para o carnaval, entendeu. Só gosta quando eu sou campeão, elas vão tirar sarro lá das amigas dela, mas, né, não vão no carnaval. Então a gente perdeu essa galera, né. E, o Fábio pode até falar melhor, qual é o grande lance agora? A gente trazer as crianças gostarem do carnaval, né, terem Não deixar morrer, né, presidente? tem talentos, né, É o talentos, Jorge lá, né? mostrou aí Jorge. gente, então Isso. esse é o grande lance, então esse ano, pô, o lançamento da Escolinha Mirim foi sensacional, a Escolinha Mirim teve, várias participações até em São Paulo, né, foi muito legal. Né, referente à escola mirim, aproveitar o gancho aí do Pelé, para a gente ter um entendimento, a gente trabalhou com 250 crianças, né, em vários quesitos deles de realmente o que são que constroem uma escola de samba. Vou dar só um exemplo, se a gente colocou aí você colocou a foto do Jorginho, né, então a nossa ala musical da escola de samba mirim tinham, se eu não me engano, 10 intérpretes, ou 9 ou 10, todos eles foram aproveitados em alguma escola de samba. Legal. Ah, eles foram o intérprete principal? Não, claro que não, mas eles foram convidados por maioria das escolas para poder participar. Aí da escola, né, de conseguir Exato. encaixar. A gente tinha 3 meninos que eram os cavaquinistas, todos eles foram aproveitados em alguma escola e saíram tocando o seu cavaco na Legal. avenida. A gente tem a questão das passistas, grande maioria delas, as que já não estavam em alguma escola, foram Absorvidos, né. absorvidas em Legal, legal. alguma escola, principalmente se eu olhar lá, o Bandeirante Sabó, Vila Matias, o que tem de criança, né, porque foram aproveitados, né, Legal. algumas que já tinham, né, com as que entraram na escola e faz um amiguinho, que escola que você é, Sim. né. Se você pegar a bateria da Amazonense, o que tem de criança, a gente tinha, se eu não me engano, 29 ou 30, mestres-salas e porta-bandeiras. Todos Que eles legal. todos eles foram Da hora. aproveitados nas escolas de samba. Você pode puxar os vídeos depois, estamos 15 escolas, todas as 15 escolas É tinham sobrevivência, um né, casal de samba mirim. sobrevivência. Na verdade, a gente está garantindo o futuro do É nosso isso, carnaval. porque não vai parar, Foi como o Pelé falou, a gente ficou 5 anos sem o carnaval, ficou um vazio. A gente tem hoje uma briga, contra uma internet, contra um videogame, contra um celular, que hoje a criança ela não quer sair de casa para fazer mais nada, ela quer ficar ali no conforto da sua cama, do seu sofá, né, interagindo com o celular, às vezes não olha nem para a cara do pai, da mãe, do irmão. Imagine numa escola de samba, né. E o relato mais importante que teve, que foi o que, fez valer a pena tudo. A gente teve 3 relatos de 3 mães, que individualmente nos procuraram, e para falar sobre a importância da escola de samba mirim. Tinha uma criança, não vou logicamente, se eu falar qual é o quesito, as pessoas vão saber, então não vou falar. A criança estava praticamente 3, 4 meses sem sair de casa, depressiva, com vontade de cometer suicídio, né, e quando a mãe, que é sambista, né, junto com a família, conseguiu levar ela para um ensaio, que ela foi no terceiro, quarto ensaio, que ela olhou, ela ficou meio acanhada, né, a gente sabendo já do problema, tanto eu como os professores, a gente deu uma atenção legal, a criança voltou a uma vida normal. legal. E teve uma criança também que foi um ritmista, que não tinha ido para a escola ainda ano passado, o nosso projeto começou em setembro, então em setembro ele não tinha ido para a escola ainda, e quando a mãe falou para mim, eu chamei a criança e falei: "Querido, se você não trouxer o seu boletim aqui com as suas notas, Legal. você não vai para a escola, você não vai participar mais da escolinha". Ele falou: "Tio, mas eu não tô indo para a escola". "Então você Corre volta para a atrás. escola, porque senão semana que vem você não vai estar aqui". A mãe, na semana seguinte, falou assim: ele acordou 6h30 para ir para a escola, e não tinha ido ainda durante o ano. Então Uhum. são essas coisas que valem a pena a gente continuar lutando, né, pelas nossas crianças, né, pelo nosso povo. Isso aí é o nosso Isso é combustível. pensar no futuro, né. Eu estava falando das juninas que tem uma certa similaridade com o carnaval. Aqui, eu tenho 2 projetos de leis.
garantir, junto com a Secretaria de Educação e a prefeitura, de que a escola possa ser aberta para o junino ensaiar, porque a depender de quem é o diretor, mudou o diretor e fala: "Não gosto", o diretor tem uma religião X ou pensa de uma forma Y, ele não abre a escola porque não gosta de junina, isso é um problema. Então existe uma legislação que diz que com organização, as juninas, que aqui na cidade nós temos 10 profissionais adultos e uma infantil, que é a Traoá, Sim. né, então com organização, a quadrilha junina pode acessar a escola para utilizar o espaço para ensaiar e para poder usar as dependências. Essa isso é uma coisa que nós fizemos enquanto vereador, e outra que é toda escola precisa ter uma mirim, uma junina mirim. Então isso faz parte do folclore, faz parte da Uhum. cultura, faz parte da tradição. Hoje nós temos, e como eu já havia dito, a principal cidade fora do Nordeste que tem quadrilha junina. Só que os brincantes estão envelhecendo. Se a gente não cuidar para que essa cultura permaneça, amanhã tem data de validade e É o acaba. grande problema. Carnaval é isso, é a mesma coisa. Então parabéns aí quando a gente vê uma escola mirim. Pô, aqui na cidade de São Vicente, a quadrilha junina mirim disputou com as adultas e ficou em segundo lugar. E não é porque eram crianças, porque elas disputaram para valer e foi dito antes no regulamento. E elas disputaram aqui, ficaram em segundo lugar, foram disputar em São Paulo no CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas, com as dos estados, e lá no estado elas ficaram em segundo lugar também. Então, tem muita Você coisa vê para a fazer ainda, né. capacidade que a comunidade que se une aqui em São Vicente tem para fazer, as quadrilhas juninas que a gente acompanha bem, né, conheço quase todas elas, gosto de ir assistir, Isso aí, porque é bem legal. E tá aí, por que que a gente não volta com o Carnaval de São Vicente, isso aí. né? São Vicente, leva muita geração, de pessoas, pra Santos, para o Carnaval de Santos. Tenho certeza que se a gente voltar com o Carnaval de São Vicente bem organizado, dentro de uma legalidade, a gente vai conseguir levar São Vicente para fazer um carnaval à altura de Santos, né? O que a gente precisa, que é a mesma dificuldade, todas as cidades têm dificuldade financeira, Santos não é diferente, né? E para poder a gente tentar um nível melhor financeiro, porque tudo é o dinheiro. É isso aí. A gente sabe das dificuldades, né, da cidade de Santos, faz um investimento que de repente é meio sufocante, mas a gente já propôs, a gente precisa de parcerias público-privadas, que é as PPPs Isso que aí. eles têm aí, não só para Santos, mas só para São Vicente, para Guarujá. Cara, não é só o poder público que tem que custear as despesas, a gente tem que encontrar parceiros para poder ajudar financeiramente a crescer a festa. Criar Mas caminhos, né. mas isso depende de vontade É política, isso aí. tá. E uma outra questão que eu precisava dizer, que é do crescimento de carnaval dos Santos, além das crianças e geração de emprego, é a importância da televisão, porque a televisão, ela levou, pra casa do cidadão que jamais passou na cabeça dele o que seria um carnaval. Hoje, a gente tem uma briga gigantesca pelos nossos camarotes, né, que na verdade é um público que normalmente não gosta e nunca foi para o carnaval, que está tendo a oportunidade de conhecer o carnaval. Vivenciar, né, E eu posso garantir, todo mundo que vai conhecer o carnaval vai se apaixonar por isso ele. aí. Então, de repente, é a falta de oportunidade que aquele cidadão de É um bem, preconceito às vezes, né. às vezes não é preconceito, às vezes o cara nem imagina como que é. E ele, quando ele vai, ele, né, então assim, eu tenho amigos, né, de que não tem nada a ver com o carnaval, né, que são pessoas bem-sucedidas na cidade, que me infernizaram querendo um convitezinho, Tamo né, junto, e não era o tamo valor, junto, e não presidente. era o valor, porque não tinha valor, né. Não, pô, eu tenho 1 milhão para pagar no ingresso. Não, cara, não tem 1 milhão, porque não é Assim que não funciona. não é pelo seu dinheiro, né. Então a gente viu, esse carnaval uma dificuldade muito grande. Eu estava recebendo aí nos últimos 15 dias 3 a 4 mil mensagens de WhatsApp, todos eles querendo ingressos. Cara, o ingresso é da prefeitura de Santos, não são meus, eu não tenho essa Isso é autonomia. sintomático, sinal que tá funcionando, né. Entendeu? Então é exato, mas é isso, mostra o crescimento se mostra por isso, porque são pessoas que nunca participaram do carnaval, que querem ir lá prestigiar, querem participar. Isso eu falo, logicamente que é o trabalho que as escolas vêm fazendo, né, de melhoria da qualidade do nível técnico, mas assim, foi como o Pelé falou, um espaço como esse a gente tem que aproveitar e divulgar o trabalho que é realizado pela liga e pelas escolas de samba. Isso faz sim o conhecimento chegar às pessoas, e essas pessoas irem participar do carnaval faz com que ele cresça mais ainda. Legal. Pelé, o presidente Fábio já definiu como ele vê e analisou a união. Em uma palavra, ele disse organização.
Fala pra gente se você concorda ou se tem outro atributo que você, enquanto presidente, analisa o sentimento da comunidade. Eu falei o Como principal, né. principal. Obviamente, eu Vai. eu acompanhei os últimos ensaios, porque eu levo minha filha lá para ensaiar. A escola se preparou muito bem. A falha da escola, né, que é característica da escola, como o Pelé falou, a X9, o cara nasce X9 ano, ele já tem a mentalidade dele que ele precisa cantar, ele precisa evoluir, né, na avenida. Então ele já tem lá a mágica que acontece na avenida. Já A tá no DNA, né? a X9, então, ela já tem isso. A Unidos dos Morros e a União Imperial precisam trabalhar em dobro Uhum. o que a X9 trabalha para poder chegar ao nível deles ali. Então, o trabalho que foi feito na União Imperial de harmonia, que é o canto da escola, e evolução, porque às vezes as pessoas acham que evolução é só o andar. Não, evolução é quando o componente está mesmo parado, ele está se movimentando, né. Então tudo tem que se movimentar, ele tem que se mexer, mesmo que ele esteja parado. Então, evolução não é só o andamento da escola, é todo o movimento, mesmo ele parado, ele está evoluindo, né. Então ele não pode estar paradinho, ele tem que estar, né, nem que seja com o dedinho, com o olhinho, mas ele tem que estar evoluindo. E o trabalho que eu vi levando a minha filha em 6 ou 7 ensaios lá na União Imperial, foi que a escola se preparou muito bem para poder, chegar e almejar o objetivo deles, que era o título. Organização, concordo. Inclusive, mandar um beijo pra toda a diretoria da União, em especial pra Ivana, né? Decidiu bem, olha lá. Ó o roxo, mano. Mas, presidente, em uma palavra, se você puder definir o sentimento de União Imperial, o que que Talvez uma representa? palavra seja difícil, né, mas o sentimento mas na verdade o que acontece, a parte de organização que a gente implantou com o nosso grupo, né, mas o maior legado que a gente tá deixando é que as pessoas elas gostam da escola, né, e entendem a importância da escola não só no carnaval, porque a escola não é só carnaval, né. A escola tem patrimônio, né, a escola tem, projetos sociais, a escola tem pessoas que gostam da escola, a escola, eh, tem um espaço que ela também serve para a comunidade, né. A união, eu pelo menos eu penso assim, né. Quando a gente assumiu, eu tinha a quadra era muito ociosa, Hum, né, e isso me incomodava, né. espaço bom, né? Espaço bom, então hoje eu passo lá, tá a molecada jogando futebol, tá dançando, tá entendeu. Às vezes tem, festas para a própria comunidade, Levanta recurso. pessoas recurso e a quadra hoje ela traz recursos exatamente porque a gente melhorou, então isso, eu acho que é o maior, legado que a gente vai deixar, né. E até ontem eu estive até num evento, e eu estava falando isso, a gente faz 50 anos, agora dia 12, né, e era uma responsabilidade muito grande nossa, que estamos no comando da escola, depois de 50 anos, fazer com que as pessoas entendessem que valeu a pena, né, tudo que foi feito, a união teve, altos e baixos, né, teve no topo, depois caiu, e hoje com 50 anos ela está aí, né. Independente, melhor ainda que foi campeão, mas que não tivesse sido campeão mesmo assim, estaria ali com uma solidez de um patrimônio, forte, de as pessoas, participando. Você falou aí da Ivana, a Ivana tem um grupo aí de mais de 100 pessoas que participam, então eles fazem durante todo o ano vários eventos, e uma das partes que que eu me orgulho é isso daí, de conseguir eles, por exemplo, eles pagam toda a ala de casais de porta berçário de porta-bandeira, que é um custo grande, pois E a gente vê lá, porque eu sou do grupo daqui da Ivana, a Ivana fazendo rifa, exatamente, coloca rifa e faz isso. exatamente, Desenrola. desenrola. De verdade, e a coisa acontece, entendeu? Ó, a bateria aqui É. do Casa Porta Bandeira tá ok, pá, sabe, é um negócio E como ela real. tem esse grupo, tem outros grupos que também vão para outras vertentes, né. E uma das coisas até que eu me orgulho assim, ó, eu mesmo, se você for lá depois de um evento, você vai me ver limpando, É isso pegando aí. uma latinha uma latinha para mim é ouro, sabe por quê? Porque a gente vende as latinhas e com a venda das latinhas a gente faz a manutenção da quadra. Visão. Isso deu muito resultado há uns 5 anos, assim, a gente já está fazendo mais de 5 até. Então, tudo isso gera o seguinte, lá no dia do desfile é a mesma coisa no dia do jogo, né. Tu tem que jogar para o teu treinador, se tu não tiver bom com o treinador, o time não vai, né.
Haja visto o nosso Santos é esse. E então assim, 1.500 pessoas entrar dentro de uma avenida, né, nem todas conhecem a gente, nem todas conhecem o trabalho da gente. E chegarem ali e se empenharem para ganhar um campeonato, seguir as regras, então isso é tudo não é um trabalho de um dia, né, não é só no dia que tu vai fazer isso, é ao longo de todo um ano, Uma todo construção, né. anos até, né. Então assim, esse talvez seja o maior, juntando tudo isso, o maior legado, o maior Legal, trabalho que a gente tem na legal. escola, né. Estamos chegando ao fim, mas antes, a última pergunta de forma rápida para você responder. Presidente, enquanto liga, eh, comenta pra gente um sonho grande que você ainda precisa, trabalhar, vocês enquanto liga, precisa trabalhar para conquistar e realizar. Eu acho que é bem claro as nossas necessidades, a gente precisa urgentemente de uma fábrica do samba, né, e que na verdade é uma prioridade, e a segunda prioridade é o sambódromo, né, Hum. um sambódromo fixo. Logicamente que a fábrica do samba é mais importante. O sambódromo, se não for fixo, pode ser do jeito que tá, não tem Legal, problema, mas a fábrica do samba é essencial para o crescimento das escolas, por um único motivo, aproveitamento de material. Né, na verdade as escolas gastam aí 700, 800 mil reais e durante o ano não tem, pelo menos a grande maioria não tem onde armazenar esse material, que poderia ser usado, para o ano seguinte. Como é São Paulo e Rio de Janeiro? Não é falar para mim que os caras gastam 30 milhões que não gasta, existe uma reciclagem muito grande de carnaval. E em 2023 eu fiz um carnaval e eu reciclei praticamente todo o material para fazer um carnaval de 2024, né. E reciclar de reciclar mesmo, é desmontar cada fantasia, então, cada pedrinha que tinha naquela fantasia eu desmontei e coloquei numa caixinha. Cada pluma que tinha numa fantasia eu coloquei num saco. Tendo todo aquele material, eu ia na minha lojinha, que eu fiz a minha lojinha do material que eu reciclei e construí um outro carnaval. é, Então isso traz uma economia gigantesca, mas para fazer isso, com fantasia e com alegoria, a gente precisa de uma fábrica do samba. As escolas precisam ter uma estrutura que elas possam usar durante o ano todo para poder fazer um trabalho de reciclagem legal. e para poder não só baratear o carnaval, mas poder aumentar o nível. Então acho que a prioridade zero é uma fábrica do Legal, samba. uma estratégia de logística e inteligência, muito bom. Presidente, você, um sonho, 50 anos, campeão, imagino que já é uma realização, mas tem alguma coisa para além disso, que é um sonho grande quanto união? Eu acho que o sonho de uma escola de samba vai muito no que o Fábio falou, né, reflete, por exemplo, tudo isso que ele falou é o que a gente passa, né, por exemplo, e eu gostaria muito, por exemplo, agora a gente mudou de barracão, porque o terreno que a gente estava maior, a gente foi para um menor, né, que a gente teve que alugar um barracão e mais uma casa. Por quê? Porque o que o Fábio falou, esse material todo, a gente tem um material de carnaval que a gente pega, que reaproveita, e a gente não pode deixar isso jogado, né. Na quadra a gente não pode deixar que inviabiliza os eventos na Você quadra. comentou aqui. Então a gente tem toda, se a gente tivesse um barracão, uma fábrica do samba, com certeza a gente daria emprego para as pessoas, né, como a gente já dá, mas não tem a estrutura de uma fábrica do samba, né. Então isso seria um sonho, porque, com certeza, o carnaval ia evoluir muito mais, a qualidade das escolas, né, o sarrafo ia aumentar muito, porque talento, todos já viram que todas as escolas têm talento para fazer o carnaval, mas essa dificuldade é um sonho de todas as escolas, ter um barracão próprio, ou um barracão que a gente não gaste dinheiro, mas que esteja disponível o ano todo para se trabalhar, para se reciclar, não é, por exemplo, os carros alegóricos. Se tu deixar o carro alegórico na chuva, tu pede um carro para comprar um chassi, para refazer, é muito dinheiro, então fica praticamente inviável fazer o carnaval desse jeito. Então, assim, isso é o sonho da escola. Particularmente a União, ela tem um sonho de, vamos dizer assim, hoje ela tem de melhorar a sua quadra, né, porque o Santos faz muito calor, né, e a gente também está com problema de ter que fazer acústica toda, que isso tudo é muito caro, mas é cobrado da gente. Então, assim, a gente está trabalhando muito nisso, né, trabalhando muito na publicidade para trazer recursos, para que a gente não fique, só pedindo, né, Sei. que a gente vai em busca de, e a gente, uma das coisas que as escolas de samba também precisam é trabalhar o ano todo, né.
né. Então a gente precisa de evento, precisa e depois que passa o carnaval, tu tocou uma bateria, já vem a Fiscalização. fiscalização, né. Então, assim, é complicado para as escolas. Então, tudo isso é um sonho das Legal. escolas poder trabalhar o ano todo e gerar emprego e gerar mais qualidade no próximo desfile, nos próximos e assim vai. Legal. Caminhando para o fim, hein, Marcelão, mais uma vez, te agradecer pela mano, nós giramos mesmo. Quando eu falo girar, foi em tudo que é canto. "Vamos ali, vamos fazer o quê? Eu tenho um amigo lá, vamos fazer isso". Vamos pra lá, vamos De bonezinho, às vezes, pô, que a galera julga, né, às vezes eu quero só fazer minha coisinha de boa, de bonezinho aqui, ó, curtindo o samba. pra cá. A gente não se deu paz. Do canal a gente não se deu paz. Isso foi muito bom, acho que assim, conhecer mais a cada escola que a gente passou ali, cada realidade de cada escola, e para a gente ter realmente, dessa vivência, o Jeff ele traz para o mandato, ele traz para a vida pública dele, que é importante, essa visibilidade para o samba que o samba pede, É, né. no final das contas, eu sou político, mas antes de ser político, eu sou um apaixonado por cultura. Eu acho que eu sou fruto de projeto social. A cultura é parte importante da minha vida. E meu pai, acho que herdei dele. Mas antes do Jefferson ser um ser político, ele é um ser cultural e o carnaval é algo que eu sou apaixonado. Presidente, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Agradecer de verdade, eu imagino a quantidade de coisas que você tem para fazer, mas topar vir aqui, para mim é motivo de muita alegria. Eu sei do tamanho, que você representa para o Carnaval da Baixada Santista, sobretudo e de Santos. Conta comigo, conta com a gente. Acho que a gente falou um pouco aqui sobre construir coisas para o futuro e eu estou à disposição, não apenas como Jefferson apaixonado pelo Carnaval, mas também o Jefferson como ator político que está na cidade, mas que tem de fato uma capacidade de ajudar de outras formas. Então, parabéns pelo trabalho e conta com a gente aí. Não, eu que agradeço o convite. Infelizmente é pouco tempo, né, a gente precisava Voou. de umas 4, 5 horas aqui para poder falar um pouquinho mais, mas a gente está aí à disposição para outras oportunidades, né, que a gente for convidado. E já deixo aqui já um desafio, Sim. né, para o vereador, né, vamos tentar a gente mobilizar junto aos vereadores, junto às escolas, tentar juntar as escolas aqui de São Vicente, pode contar com a liga, pode contar com as escolas de Santos, né, para a gente poder tentar de repente não é tão fácil assim a retomada do carnaval, mas precisa ter um começo, Legal. né, de repente um começo, em eventos, em apresentação, para daqui a 3, 4 anos a gente estar podendo pensar na volta dos desfiles oficiais de São Vicente. Então fica aí um desafio para você, Começar, né? né, e pode contar com a gente nessa caminhada de retomada do carnaval de São Vicente. Tá, um abraço a todos e viva o samba. Isso aí. Presidente Pelé, ó, campeão. Obrigado mais uma vez aí. Também imagino a quantidade de responsabilidade que você tem que fazer no pós-carnaval e também uma questão de mídia, de poder falar e compartilhar com esse título que é esperado pela cidade e justo, né? Então, mais uma vez, dizer o tamanho da admiração pelo que vocês fazem. Acompanhei não apenas enquanto campeão, mas alguém que estava brigando por isso. Mande um abraço aos demais diretores, aos demais eh, membros da escola e estamos à disposição, contar com a gente. E ó, valeu pelo teu tempo, pela tua dedicação e participar com a gente. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né, mais uma vez aqui vocês dão uma oportunidade pra gente, né. Toda vez que a gente tem essa oportunidade é muito gratificante, né, e chamar a todos, dia 7 a gente vai fazer a festa do título, né, Então, e mais para frente a gente vai fazer 50 anos, vamos lançar o livro, né, então assim Vamos lá, né, Jeff? Quais são as escolas convidadas para o dia 7? Pode falar já? Qual é as escolas convidadas? eu ainda não tenho a certeza, porque é como eu falei para vocês, tem quem cuida dessas coisas, né. Tô lá. Mas a Tucuruvi Suruvi, é isso aí. me parece que a Zona Oeste, me parece que a Gaviões viria, entendeu. Então, você A Mocidade Alegre não pôde vir, né. Inclusive o João Marcos também ele tá fazendo programando a festa dele, ele também aí a gente também combinamos porque ele fazer, né. datas diferentes, né? E a União e também na festa da Zona Noroeste, porque é Isso. campeã do carnaval, né? Exatamente, então assim, essa é uma hora Viria hoje, né? não, mas foi uma causa boa também, né, eu usei na Neta Vida, né, primeira, mas, mais uma vez agradecer a vocês aí a oportunidade e sempre que precisar nós estamos aí disponível. Isso aí. Uma edição especial, Jefferson nas ruas, aqui falando sobre carnaval. Tem muita coisa para fazer. Essa galera aqui
faz isso o ano inteiro porque ama e é apaixonado, e a gente só teve o prazer de poder mostrar os bastidores e contar um pouco do carnaval, que é cultura, é entretenimento, mas é emprego, renda, é qualidade de vida, dignidade e saúde e uma série de outras coisas. Tamo junto, próximo episódio conto com vocês.